Você anda aprontando comigo? Olha, moleque, cuidado. Tu me conhece, eu não sou de brincadeira. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. O Douglas era uma pessoa cruel, amarga com a vida. Vivia me batendo, me humilhando. Eu acho que ele descontava o peso das suas frustrações, tudo em cima de mim. Eu era o seu saco de pancada. Desde que conheci o meu marido, que ele era assim. Se bem que lá no comecinho, ele até fazia um esforço, não muito grande, mas para parecer diferente, já que queria me conquistar. E o pior é que conseguiu. Eu gostava dele de verdade. Tanto que fui me deixando envolver e no fim acabei até engravidando. Aquela minha gravidez, na verdade, foi o que precipitou tudo. Porque acabamos indo morar junto nos fundos do terreno onde moravam os pais dele. E olha, desde esse instante, quando passamos a viver como marido e mulher, debaixo do mesmo teto, que ele começou a botar as manguinhas de fora. Ciumento, possessivo, controlador, violento. Olha, para se ter uma ideia, quando tinha visita ali na casa da mãe dele, algum parente, enfim, ele me obrigava a ficar trancada dentro de casa, principalmente se essa visita fosse homem. Sabe aquela pessoa que tem medo de tudo? Insegura. Pois ele sempre foi assim. E ai se eu resolvesse não fazer o que ele queria. Se eu desobedecesse, ele ficava furioso. O que você foi xeretar na casa da minha mãe, hein, Marisa? Foi ir lá se mostrar pro meu primo? Era assim que ele falava. Na cabeça dele, eu só tinha o plano de traí-lo, de fazê-lo de bobo. Sabe, eu não entendia por que ele agia desse jeito comigo, porque eu nunca fazia nada de errado. Sempre fui a mais recatada das mulheres, só que não adiantava. Não adiantava. Ele brigava comigo na frente de qualquer um, inclusive da minha própria família. Um dia, discutiu com os meus pais por minha causa. Quer dizer, discutiu é modo força de expressão, porque, na verdade, só ele falou. Olha, fez a minha caveira pro meu pai e pra minha mãe. Como se eu fosse a pior das mulheres. Meus pais, coitados, não tinham boca para nada. Só ouviram e baixaram a cabeça. Olha, eu pensei até que com o tempo ele fosse melhorar. Só que depois que a nossa filha nasceu, parece que ele ficou ainda pior. Ele reclamava até do choro da nossa filha. Sabe, virava bicho. Bastava a menina abrir a boca, principalmente se fosse à noite. Faz essa menina parar de chorar, Marisa. Você não sabe que eu levanto cedo? Será que nem pra isso você serve? Era assim que ele falava comigo. Imagine, se até com a nossa filha ele era um estúpido, imagine o que sobrava para mim. Se aparecia alguém da minha família ali em casa para me visitar, ou de repente uma prima, uma tia, uma amiga dos meus tempos de solteira, e ele estivesse em casa, ficava ali do lado com aquela cara amarrada, quase que enxotando a pessoa. E depois que a visita ia embora, ficava meia hora resmungando no meu ouvido. Eu não tinha o direito nem de receber a minha mãe ou meu pai. Aliás, foi por causa de uma visita que ele me deu a primeira bofetada. Uma tia minha, que eu não via há muito tempo, apareceu lá em casa para conhecer a minha filha. E ele ficou rodeando a gente com aquela cara de bicho bravo. Aí deu uma saidinha, foi até o quintal, mas deve ter escutado a minha tia falando dele. Nada demais. Só falou que ele era meio fechado, que era meio antipático, e era mesmo. Lembro até hoje da briga feia que tivemos depois que a tia foi embora. Ele me deu um tapa no rosto, que quase me derrubou no chão.
E aquela foi só a primeira vez que ele levantou a mão para mim, porque dali para diante virou rotina. E o detalhe é que todo mundo sabia do que se passava dentro daquela casa. A família dele, a minha família. E ninguém movia uma palha para me defender. Eu acho que na cabeça de todo mundo, se eu estava apanhando, era porque merecia. Porque tinha feito alguma coisa de errado. Olha, minha vida com esse homem, desde o começo, sempre foi um verdadeiro inferno. E quanto mais o tempo passava, parece que pior ele ficava. E eu ainda era obrigado a fingir que estava tudo bem. Até que quando minha filha completou 4 anos, eu comecei a frequentar uma igreja, aqui mesmo, perto de casa. Aliás, a mesma igreja que a minha sogra frequentava há muito tempo. E a partir daí, a gente passou a ir juntas, assistir o sermão. E foi numa dessas vezes que aconteceu uma coisa que estava fora do script. Eu avistei um rapaz ali durante o culto. E quando olhei assim para o lado, distraída, percebi que ele estava olhando fixamente para mim. Lembro que estávamos eu, minha filha, minha sogra e uma conhecida dela, todas nós sentadas ali no banco, prestando atenção às palavras do pastor, quando de repente eu dei assim aquela viradinha do rosto, distraída, e reparei naquele moço sentado a alguns metros de mim, me olhando fixamente. E sabe, não era um olhar comum. Não era um olhar distraído, não. Ele me olhava com interesse. E o detalhe é que quando percebeu que eu tinha notado, não parou mais. E chegou até a esboçar um sorrisinho. A princípio tímido. Até que aquele sorriso foi se abrindo, se transformando. Sabe, eu não sei o que deu em mim. Mas acabei sorrindo de volta. Eu estava tão desacostumada a despertar a atenção de alguém, a receber um simples sorriso, que o meu sorriso, em devolução, saiu assim, meio sem querer, meio forçado. Dali para diante ele ficou o resto do culto me observando, assim, a média distância. E repito, aquele moço mexeu tanto comigo, que eu acho que nem ele chegou a imaginar. Meu Deus, há quanto tempo ninguém olhava para mim. Há quanto tempo ninguém pousava os olhos em mim. Tinha dias que eu achava que era invisível. Meu marido, por exemplo, olha, ele nunca olhava para mim. Nem olhar ele olhava. Era só resmungo, era só xingamento, ameaça. Eu fiquei com a imagem daquele moço no pensamento. Até o Douglas, depois, quando eu cheguei em casa, notou que havia alguma coisa diferente no meu semblante. Chegou a perguntar: o que você tá com essa cara de cachorro na canoa, hein, Marisa? Ah, se ele imaginasse. Ah, se ele soubesse onde estava o meu pensamento. Estava longe, muito longe. A verdade é que depois daquele dia, sempre que eu ia ao culto, ficava procurando por aquele rapaz. Quando via, eu chegava a ficar eufórica, de tão faceira que eu ficava, de tão feliz. O simples fato de olhar para ele e senti-lo olhando para mim, parece que me dava um novo ânimo. Fazia a vida ganhar um sentido, uma cor nova. Voltava para casa e me sentindo tão leve. E quando não o via, quando ele não estava, quando ele não aparecia no culto, eu me sentia tão triste. Era como se alguma coisa estivesse faltando. Talvez a coisa principal.
queria tanto conversar com ele. Saber coisas da sua vida. Se morava ali perto. Eu nunca o tinha visto com mulher nenhuma. Pelo menos não ali, da igreja. Se bem que, apesar de pensar nele o tempo todo, não tinha nenhuma pretensão, assim. Falando de acordo com a realidade, pretensão nenhuma mesmo. Eu era casado. Um dia, no entanto, assim que deixei a minha filha na creche, eis que no meio do caminho, eu vi alguém me chamando assim. Ei, moça! Quando olhei assim pro lado e dei de cara com ele, meu corpo todo estremeceu. Que emoção, meu Deus! As minhas pernas ficaram trêmulas. Na verdade, eu comecei a tremer todinha. Lembro dele perguntando: tá indo onde com tanta pressa? Quem, eu? Eu tô indo pra casa. Fui levar a minha filha na creche. Ah, então aquela menininha que sempre tá com você lá na igreja é tua filha? Confirmei. E ele então perguntou se eu era casada. Não tive como negar. Ele então perguntou por que meu esposo não estava comigo ali na igreja. E eu só respondi que ele não era muito chegado nessas coisas de igreja. E não era mesmo. Aliás, o meu marido não era chegado em nada de bom. Falei que apenas a minha sogra ia comigo. Minha filha também, às vezes. E foi então que ele me disse o seu nome, César. Ah, meu Deus, que encanto de pessoa. Que homem gentil, que homem tão diferente daquele grosso do meu marido. Eu cheguei a sentir uma amargura naquela hora. Só de pensar que dali a pouco iria para casa e encontraria aquele homem estúpido que só me tratava a pontapés. O sorriso do César era tão lindo. Aliás, ele era todo encantador. Posso te acompanhar? Ele perguntou. Até perto da tua casa? E nessa hora, embora batesse aquela vontade, me bateu também o medo. Imagine se alguém nos visse e contasse para o Douglas. Ele me esfolaria viva. Mas com toda certeza, me batia por menos. Imagine se soubesse que eu estava dando conversa para outro homem na rua. Por isso, falei que era melhor não. Para evitar a confusão, o falatório. Quando falei que precisava ir, ele perguntou se eu deixava a minha filha na creche todos os dias no mesmo horário. E eu confirmei, sem imaginar qual era a sua intenção. Olha, não posso nem expressar em palavras como me senti depois que voltei para casa. Eu parecia até outra pessoa. Aquele encontro com César, por mais banal que tenha sido, acabou me transformando por inteiro. Sabe, por dentro, eu não era mais a mesma pessoa. Só pelo fato de ter conversado com ele durante 3 ou 4 minutos, se tanto. Até que 2 dias depois, eu o encontrei me esperando no caminho de casa, depois que deixei a Gabriele na creche. Ele perguntou se eu estava com muita pressa, se não queria dar uma voltinha com ele para a gente conversar. Novamente o medo me dominou. Eu fiquei indecisa, mas ele insistiu. Ah, vamos. Meu carro está aqui pertinho. Só para a gente se conhecer melhor. Vamos? Nem eu mesmo acreditei que aceitei aquele convite. Foi assim no impulso. Quando vi, já estava sentada naquele carro a seu lado. Meu coração batia tão forte que dava para escutá-lo pulsando. Ele ligou o carro, andou por uns 15 minutos, até que parou no estacionamento de um posto de gasolina.
Olha, a minha ficha ainda não tinha caído. Eu ainda não estava acreditando que estávamos tão próximos um do outro. Meu Deus, que loucura. Até que ele falou uma coisa que chegou a me deixar tonta. Meu Deus, como você é linda. Esse teu sorriso de menina me enlouquece, sabia? Desde que te vi na igreja que eu ando querendo conversar com você. Ficar assim, sozinho do teu lado. Mesmo que seja só um pouquinho. Aliás, você sabia que eu passei a frequentar aquela igreja direto só por tua causa? Devo ter ficado vermelha nessa hora, porque parecia até que meu rosto estava pegando fogo. E ele ainda falou tanta coisa bonita, uma mais linda do que a outra. Chegou a segurar a minha mão, até que, do modo mais inesperado possível, se aproximou e colou sua boca na minha. Ah, meu Deus, eu não sabia o que era um beijo na boca há tanto tempo. Eu não sabia o que era um carinho. Não estava acostumada com essas coisas. Meu marido, por exemplo, nem quando queria fazer amor comigo, me fazia um agrado, nada. Ele simplesmente se aproximava de mim e fazia o que tinha vontade, como se eu fosse uma propriedade, um objeto. Aí, de repente, aparece aquele homem carinhoso, gentil, falando aquelas coisas bonitas, as mais lindas que eu já tinha ouvido. Aí me beija, daquele jeito apaixonado. Me toma em seus braços, fazendo meu corpo todo se arrepiar. Eu acho que mesmo que quisesse me desvencilhar dos seus braços, evitar aquele beijo, eu acho que não conseguiria. Porque meu corpo e minha alma ansiavam por aquilo. Depois do beijo, trêmula, falei que precisava ir embora. Ele queria me levar para outro lugar. Um hotel, com certeza. Querer, eu também queria. Era minha vontade também, mas não tinha como. Eu tinha tanto medo. Eu mal conseguia caminhar quando saí de dentro daquele carro. Minhas pernas estavam trêmulas, assim como o meu corpo todo. A verdade é que a minha vida nunca mais foi a mesma depois daquele beijo. Passei a nem me importar mais com as grosserias do meu marido. Nem para isso eu ligava. Principalmente porque aquela não foi a única vez que a gente se beijou. Foi apenas a primeira. Vez ou outra, depois que eu deixava minha filha na creche, acontecia de encontrá-lo me esperando no meio do caminho. Eu continuava tendo medo, claro. Mas era o único momento que eu me sentia feliz de verdade nessa vida. Quando estava com ele. Quando ouvia sua voz. Nunca chegamos a fazer amor. Por causa do medo, do pavor que eu tinha. Mas sinceramente por mim nem precisava. Na verdade, os momentos que ficávamos juntos eram tão escassos e tão breves. Por culpa minha. Trocávamos meia dúzia de beijos e eu já dizia que precisava ir embora e, na verdade, eu temia que alguém visse a gente ou de repente contasse para o meu marido que eu andava chegando mais tarde em casa depois que deixava minha filha na creche. Aliás, um dia, o Douglas, eu acho até que já estava meio desconfiado porque ele chegou a comentar: "Tô te achando muito esquisita, viu, Marisa? Sempre com esse sorrisinho bobo na cara. Você anda aprontando comigo? Olha, moleque, cuidado. Tu me conhece, eu não sou de brincadeira." Nem respondi. Mas é claro que fiquei morrendo de medo. Se bem que, de mais a mais, meu pensamento estava tão longe, em outro lugar com outra pessoa. De modo que nem quis me incomodar.
O problema foi que, não sei se alguém tinha me visto no carro do César e contado para ele, ou então meu marido simplesmente andava desconfiado, sei lá, que um dia ele não foi trabalhar. Tudo para ficar me vigiando. Isso, é claro, eu só descobri depois. E justamente nesse dia, assim que deixei a Gabriele na creche, o César estava me esperando no meio do caminho. E dessa vez, não foi diferente. Só que justamente no momento em que o César se aproximou, eu, nessas alturas, já dentro do carro, já sentado no banco, bem no momento em que ele se aproximou assim para me dar um beijo, eu escutei aquela batida forte na janela do carro. Olha, eu quase tive um infarto. Olhei para o vidro e era meu marido, do lado de fora, me olhando feio, com a boca espumando de raiva. Ele abriu a porta daquele carro, me pegou pelos cabelos e me arrastou para fora, do modo mais estúpido que se possa imaginar. Me deu assim um puxão e me largou. Eu caí com tudo no asfalto. Cheguei a ralar o cotovelo, o braço. E quando ele fez menção de partir para cima do César, o César arrancou com tudo, mesmo a porta do lado do passageiro ainda estando aberta. Saiu a toda, completamente apavorado, cantando o pneu. Meu marido me levantou do chão, me pegou pelos cabelos e até hoje não consigo esquecer da sua expressão. Espera chegar em casa, porque tu me pagas, sua ordinária. Falou aquilo e foi me arrastando pelo caminho. Todo mundo assistiu a cena no meio da rua. Ele me puxando pelo cabelo, praticamente me arrastando. E ninguém moveu uma palha para me defender. Apanhei tanto, que sinceramente não sei dizer como consegui sobreviver. Acho que Deus teve pena de mim, porque era para eu estar morta, de tanto que apanhei. Na verdade, ele só parou de me bater porque acho que achou que eu tinha morrido. Aos olhos de todo mundo, aquele foi apenas mais um dia normal da minha vida. Todos acharam que eu tinha apanhado do jeito que merecia. Na verdade, até minha família ficou sabendo. E todo mundo foi a favor desse monstro. Meu Deus, até minha mãe. Mais uma vez, a errada, como sempre, era eu. De certo modo, não nego que não agi certo, mas o Douglas não me tratava como um ser humano. Ele nunca me tratou como um ser humano. Sempre me tratou como bicho, ou pior do que bicho. Se não fosse por isso, nada disso teria acontecido. Meu Deus, esse homem nunca me deu amor, nunca me deu carinho, nem na hora de transar. Ele me fazia um agrado. Comigo era só na base da pancada. Meu Deus, que mulher suporta viver assim? Foi a última vez que eu vi o César na minha vida. E no fim, quer saber, eu acabei me resignando, aceitando aquela minha vidinha de escrava. Desde aquele dia, decidi que iria viver exclusivamente para minha filha. Até porque nada mais me resta no mundo. Aliás, se não fosse por ela, eu acho que já teria até me matado. Que Deus me perdoe. Mas sei que ela precisa de mim. Só por isso eu continuo vivo, porque não fosse pela minha filha, eu continuaria vivo para quê? Eu acho que desde aquele dia, meu coração ficou seco.
Sinceramente, não sei se algum dia, no futuro, vou conseguir amar outra vez. Me apaixonar por alguém. Mas acredito que não, porque não vale a pena. Não vale. É como eu já disse. Me conformei com a minha vida. Me resignei. Pelo jeito, não vim a esse mundo para ser feliz. Ou então, sei lá. Essa tal de felicidade que não foi feita